coração. Então, vamos lá na fisiologia cardiovascular, ok? Basicamente, o que nós vamos abordar é como o coração funciona do ponto de vista de contração do músculo do miocárdio em relação à injeção e ao estímulo elétrico que ele recebe para fazer com que o sangue circule, ok? Pessoal, só vou pedir para quem tiver com o áudio muito alto, poder interromper o áudio durante a explicação. Se quiserem fazer perguntas, é só liberar o áudio, ok? Deixa ficar mais fácil. Ah, não. Se você... Resumindo, então é para todo mundo mutar o microfone para não ficar o áudio de fundo das pessoas aí. Se for perguntar alguma coisa, desmuta o microfone e pergunta pro professor. Isso? Fechou. Beleza? Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos só focar na questão da contração. O que o coração faz? Ele faz as batidas do coração, as contrações, que são medidas como batidas por minuto, é a frequência cardíaca. Ele é considerado um órgão vital. Então, pela filosofia, já que eu gosto de também incluir esses termos filosóficos, uma pessoa só é considerada viva quando ela tem o coração batendo. Basicamente, esse coração é composto por 3 tipos de músculo organizados em uma estrutura específica que facilita a circulação do sangue por dois circuitos diferentes, com 4 câmaras. Então, você tem lá o músculo atrial, que você tem o átrio direito e o átrio esquerdo, e o músculo ventricular, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E algumas fibras excitatórias que permeiam o coração que ajudam a manter essa contração organizada. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os átrios e os ventrículos, beleza? Quando você compara a histologia do coração, você vai ver lá que tem o músculo striado esquelético, ele é muito parecido ao músculo cardiovascular, ao músculo cardíaco, o miocárdio. Eu falo cardiovascular, músculo cardíaco e músculo e miocárdio. O miocárdio é átrio e ventrículo. E quando você fala em tecido cardiovascular, você pode estar falando das fibras excitatórias, você está falando das fibras de Purkinje. Eu falo isso que tem um livro que ele traz essa confusão, que é aquele livro que está citado lá na biblioteca virtual. Pessoal, eu vou encaminhar para vocês o capítulo do Guyton, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter o capítulo do Guyton, que dá para estudar bem melhor. Eu acho que vocês já receberam pela plataforma AVA, ok? Vamos para frente. Então, falando sobre a histologia, então na histologia da musculatura do miocárdio, você tem os discos intercalares, que eles são conectados, eles têm uma comunicação pelo... Voltou, pessoal? Estão vendo agora? Voltou, sim. Uma interrupção, beleza. Discos intercalados que fazem essas comunicações. Então, quando você olha um disco intercalado no miocárdio, você vê essas junções entre as células, permitindo que tenha difusão de íons e a contração seja coordenada. Então, o coração, uma porção O senhor contrai... está mostrando o seu rosto. Desculpa atrapalhar, mas está mostrando a webcam, não a tela. Está mostrando a webcam, então vamos voltar. Valeu, Igor. Beleza? Helena, você consegue mutar o teu microfone, por favor? Enquanto só tem... o pessoal voltou aqui. A anatomia e histologia foi organização dos tecidos. Então, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Pessoal, é muito comum quando estuda anatomia cardíaca você usar os termos AD, VD, AE e VE. São 2 duas letras que compõem as regiões do coração que fazem a grande circulação e a pequena circulação. Não, só ver que mandaram. E pequena circulação é que faz pelo pulmão. Então, você tem lá as distintas
formas de você nomenclaturar. Mas o mais comum é falar AD, VD, AE, VE. Beleza? De uma forma, eu falei ali no vídeo que eu passei para vocês no YouTube, que academicamente nós consideramos que o átrio direito é o primeiro a contrair. Por que eu falo isso? Porque existe um estudo que mostra que lá no desenvolvimento fetal, o átrio direito é a primeira estrutura a contrair durante a formação do coração. Porém, se vocês forem ver pelo eletrocardiograma, é um pouquinho mais variado. Então, quando você pega lá um eletrocardiograma mais específico, vocês vão ver que começa pelo átrio esquerdo junto do átrio direito. Mas isso é uma questão só de nomenclatura. Só para nós organizarmos o estudo, o que eu vou falar? Começa pelo átrio direito e vai para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito contraindo, fazendo a sístole, ele manda sangue para o pulmão. Então, o sangue vai ser oxigenado no pulmão e depois ele volta para o átrio esquerdo, passa por o ventrículo esquerdo e é ejetado para os demais tecidos. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Ok. Potenciais de ação, eles atravessam a barreira fibrosa. O coração ele tem uma barreira fibrosa que separa átrios e ventrículos. Isso impede que o potencial de ação permeie as estruturas, fazendo com que elas contraiam ao mesmo tempo. Então, você tem um ritmo bem definido para essa barreira fibrosa. Quando nós voltarmos a ter as aulas normais, uma das aulas de fisiologia que eu vou apresentar para vocês é na anatomia cardíaca, onde nós vamos manipular corações reais, tá? Então vamos lá ter os corações. Eu não sei como vai ficar a questão da aula prática com o tecido animal, mas eu vou tentar trazer para vocês os tecidos cardíacos porcinos. Beleza? A origem da contração, potencial de ação. O potencial de ação do miocárdio é diferente do potencial de ação do músculo esquelético. Por quê? Porque ele tem que ter uma contração bem definida que possa fazer com que tenha a ejeção do sangue e o relaxamento de forma coordenada. Diferente do músculo esquelético, quando você tem lá um potencial de ação muito alto e você tem a variância de algumas células para manter a contração. Tanto é que tem exercícios que são feitos isométricos para manter esses tecidos do músculo esquelético mais tempo contraídos, fortalecendo o músculo. Também vocês podem ver lá os exercícios de pilates que estão baseados na calistenia, mas isso é apenas uma curiosidade. O que interessa aqui na nossa aula é a questão do platô que existe no potencial de ação do miocárdio. Esse platô é devido àqueles discos intercalares que mantêm a transmissão do sinal. Então, um sinal pequeno é transmitido por todo o músculo de forma igual, seja do ápice ou seja lá da ponta do átrio, ok? E esse potencial de ação se dá por dois motivos. Primeiro, que os canais de sódio, como observado no músculo esquelético, eles se abrem rapidamente, favorecendo que tenha uma abertura de um segundo tipo de canal que só está presente no músculo cardíaco, que é o canal cálcio-sódio, ou canais lentos de cálcio. Quem for estudar hipertensão e insuficiência cardíaca vai topar diretamente com esses canais lentos, porque eles são o foco da maioria dos estudos, principalmente os medicamentos que agem nos canais de cálcio, ok? E aqui nós começamos a entender como funciona a contração do miocárdio. A questão da despolarização do átrio e a despolarização do ventrículo que faz com que tenha contração. Já vou adiantar algumas terminologias utilizadas. Como que a gente chama a contração do miocárdio? Sístole. E como que a gente chama o relaxamento? Diástole. Ok? Então, sístole é quando contrai, diástole é quando relaxa.
Para isso, você deve avaliar os potenciais de ação, a despolarização do átrio e a despolarização dos ventrículos. Estão vendo que a despolarização dos ventrículos é muito maior do que a dos átrios. Estão acompanhando a aula aqui? Aham. Sim. Percebam o GIF aqui, ó. Olha o que acontece. Quando contrai o átrio, onda P. Quando contrai o ventrículo, complexo QRS. Por que tem essa questão de essa despolarização ter um valor negativo aqui, que vai para baixo, vai para mais 20 volts e depois vai para menos 85 volts? É como se fosse um aviso que haverá uma contração e essa contração tem que ser forte. Então, se tiver alguma alteração de onda Q, o coração vai bater mais relaxado, ele não vai bater com tanto tônus, beleza? E daí você tem lá a repolarização dos ventrículos na onda T. Essa onda U, que aparece aqui, eu não vou falar para que ela serve agora, tá? Eu vou só falar na aula de fisiologia, de eletrofisiologia do coração. Aqui é só para vocês entenderem como funciona o coração. Então, ó, começa tudo no átrio direito. Passou do átrio direito, vai para o átrio esquerdo e contrai os ventrículos. Existe uma contração coordenada também dos ventrículos. Ó. Estão vendo? Beleza? Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E quando você tem uma frequência cardíaca normal, onde você tem esse batimento, essas ondas ficam bem definidas. Você pode ver os picos dela. Quando você aumenta a frequência cardíaca, quando você aumenta a demanda por oxigênio nos tecidos, por exemplo, durante um exercício físico intenso, você vai acabar sobrepondo essas despolarizações atrioventriculares. Então, a onda P fica muito próxima do complexo QRS e às vezes ela se torna parte do complexo QRS. E daí fica batendo o coração muito rápido. Quando você tem uma taquicardia, isso é bem evidente, que você não consegue observar a onda P. Ela fica compactada junto do complexo QRS. Já quando você tem uma contração mais lenta, que tem bradicardia, você tem a despolarização atrial mais lenta, você vai ter lá os espaços mais definidos. Porém, o pico QRS fica mantido. O que vai afastar? Vai afastar a onda P e a onda T. Beleza? E quando você tem batidas irregulares, quando não segue um ritmo definido, e essa alteração pode se dar em casos de arritmia que nós vamos estudar amanhã na aula de patologia. Beleza? Dúvidas? Beleza. Um ponto só. Então, tipo, aquele pico ali do R seria a contração, então, né? Seria o máximo da contração. Seria quando ele termina de contrair o máximo. E depois ele começa a relaxar. Entendi. Não, tranquilinho, então. Beleza? Mas ele só vai relaxar quando ele receber essa onda T. Então ele só vai chegar no final da onda T. Ele vai se preparar para contrair de novo. Mais alguma dúvida? Pela minha parte, não. Não? Beleza. Ciclo cardíaco. O que nós chamamos de ciclo cardíaco? É a geração do potencial de ação no nodo sinusal. Onde fica o nodo sinusal? Voltando para anatomia cardíaca, é esse cara aqui, ó. Nodo sinusal, estão vendo? Ele está lá em cima, ó, no átrio direito. Ele não é uma estrutura anatômica fácil de identificar. Quando vocês dissecarem o coração, vocês vão ver lá, é uma porção do tecido. Tanto que, para você definir que é essa porção, só através da análise histológica que você vai ver lá pelas fibras de Purkinje, que é aquele outro tipo de fibra cardíaca que é presente, que são as fibras excitatórias. São esses os músculos que você observa. Então vamos lá, o potencial de ação, como esta no nodo sinusal, permite que os átrios se contraem e os ventrículos se contraem para bombear o sangue. Desculpa, só deixar passar a Harley aqui, ó. Se não for o Ricardo passando aqui em casa.
Diástole, relaxamento, sístole, contração, sístole, diástole, sístole, diástole. É assim que o coração bate, ok? A frequência cardíaca ela é aumentada durante a duração de cada ciclo cardíaco. E ela vai diminuindo a cada aumento da frequência cardíaca. Então, você tem que tomar cuidado com a frequência cardíaca. Até coloquei um exercício para vocês lá no AVA, para vocês calcularem a frequência cardíaca máxima de vocês. Tem uma fórmula que chama fórmula de Carbonen, que ela usa 220 menos a idade, fazendo uma relação com a frequência de repouso. Essa frequência de repouso, vocês devem calcular ela quando vocês estão no mínimo 30 minutos parados. Quando é parado, é sem fazer muita coisa, inclusive estímulos visuais. E também a questão de 30 minutos sem tomar café, 30 minutos após uma refeição. Você tem que fazer a avaliação da frequência cardíaca em repouso, senão dá alteração. Por que é importante nós sabermos a frequência cardíaca máxima? Lembrando aqui da eletrofisiologia, que quando eu tenho uma frequência cardíaca muito alta, que tem batidas aceleradas, eu tenho taquicardia, você começa a compactar a onda P no complexo QRS. Isso pode trazer um problema. Átrios e ventrículos batendo ao mesmo tempo. Se isso acontecer, o coração fibrila. E daí você vai precisar de um desfibrilador, que é o que a gente observa lá naqueles filmes americanos, que o pessoal adora, quando o coração para. Todo mundo, né? O cara toma um tiro de R15 e o coração para. O cara fura o dedo no espinho, o coração para. O cavalo passa na frente dele, o coração para e precisa desfibrilar. Nos filmes americanos é sempre assim. Daí ele vai lá, pega as pás do desfibrilador, passa o gel, coloca no peito e libera o choque. Esse choque serve para quê? Para fazer com que tenha a repolarização dos ventrículos. Tudo certo, Filomena? Tudo beleza. Tá, não, é que apareceu aqui, Filomena está perguntando. Não. Não? Não, já tá tudo certinho. Beleza. Vou fazer uma perguntinha. Pode fazer. Eu posso necessariamente só colocar o resultado ou você quer toda a somatória de... E como que eu faço para saber como que tá meu batimento cardíaco em repouso? Como que você mede o batimento cardíaco em repouso? Isso. Você pode medir pela pulsação no punho. Você pega a artéria radial e coloca 2 dedos, o indicador e o dedo médio no meio do punho ali, e sente a pulsação. E daí você pode observar. Vai contar os batimentos durante 1 minuto, ou então contar o batimento durante 15 segundos e multiplicar por 4. Fechou. Fechou? Mas daí eu coloco, tipo assim, você quer que a gente coloque bem detalhadinho, por exemplo, tanto em repouso, tanto com a continha, Não, você tem ou que posso colocar colocar frequência direto? cardíaca em repouso e frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca em repouso só para saber como está o nível de vocês, para saber como está a resistência periférica, estão fazendo muita resistência ou não, e daí poder aconselhar a aumentar a quantidade e a qualidade da atividade física, e a frequência máxima para vocês terem uma noção do que vocês podem trabalhar de frequência cardíaca máxima. Por exemplo, pacientes que têm hipertensão, eles devem ter de 10 a 15% da sua frequência cardíaca máxima reduzida em exercícios. Então, quando o cara for fazer um exercício, planejar lá um treino, ele tem que planejar um treino que não vá aumentar tanto a frequência cardíaca que chegue próximo da frequência cardíaca máxima. Isso pode ter um problema sério para o indivíduo. Aqueles indivíduos que muitas vezes vão jogar um futebol, não estão na sua plena forma física, acabam tendo infartos ou mesmo episódios hipertensivos importantes, até mesmo com sangramento nasal, com confusão mental, por causa do aumento da pressão arterial devido a um não cuidado da frequência cardíaca. Tranquilo. Então,
só para finalizar, então, para você conseguir fazer aquela medição lá, primeiro você tem que fazer, depois dos 30 minutos de repouso total, né? Sim. Como que faz esse cálculo? Para mim deixar marcado, eu passo para a sala. Dá uma olhada lá. Eu vou passar para vocês um artigo que mostra isso, que é 220 menos a sua idade, e daí tem divididos pela frequência cardíaca de repouso. É um pouquinho chatinho de fazer, porque tem casos ali que você tem que isolar os números, mas o artigo é bem explicativo. Deve ter até calculadora na internet. Você coloca lá, frequência cardíaca máxima, ele vai perguntar teu peso, tua altura, tua idade, e ele te dá a frequência cardíaca máxima. Quando ele pergunta peso e altura, ele usa os metros quadrados também. Ele usa a tua superfície corporal para saber a tua demanda de oxigênio e ver a frequência cardíaca. Então, ele já vai estabelecer uma frequência cardíaca de repouso-alvo e uma frequência máxima-alvo. Respondi a pergunta? Já? Quem mais tem pergunta? Ingrid, tudo certo? Bom, pessoal, vou continuar a aula aqui. Então, aqui nesse videozinho, o que vocês estão vendo? O jato azul, ele é a parte direita do coração, onde ele vai contrair lá, ó, os ventrículo direito, e vai passar para o átrio direito, passar para o ventrículo direito. E ele vai fazer a ejeção. Então, ó, o sangue chega pelas veias, enche as cavidades, os ventrículos, e é enviado para o pulmão ou para o corpo. Aqui, quando mudar a sequência do vídeo, fica mais fácil de observar. Então, olha lá. Encheu o átrio, encheu o ventrículo, saiu do ventrículo para o pulmão. Encheu o átrio, encheu o ventrículo, saiu do ventrículo esquerdo para o corpo. E assim você mantém. Ali também ficam destacadas as válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas, elas controlam a unidirecionalidade do fluxo sanguíneo. Para que tem que ter unidirecionalidade? Se você tem uma necessidade, uma demanda de oxigenação dos tecidos, vocês concordam que todo o sangue deve ser oxigenado de forma uniforme. Para garantir isso, o caminho do sangue deve ser um só. Ele deve ter um fluxo unidirecional. Caso ele tenha uma mistura, por exemplo, você tenha lá uma má formação congênita em comunicação interatrial ou interventricular, você vai misturar essas duas quantidades de sangue venoso e sangue arterial, sangue oxigenado com sangue não oxigenado, e você pode ter problemas em relação a isso. Se você tem isso em crianças, você vai ter lá um desenvolvimento atrasado. Se você tem isso em adultos, você pode ter problemas de desenvolvimento musculoesquelético e até confusão. E se tem idoso, o idoso vai ficar cada vez mais cansado. Beleza? Entenderam como funcionou esse circuito do videozinho? Esse aqui vai ser bem importante para vocês. Sim, o professor. Oi. Seria, esse que o professor está explicando, seria a grande e pequena circulação? Exatamente. Grande circulação sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo todo. E a pequena circulação sai do ventrículo direito. Ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Ventrículo direito vai para o pulmão, sai pela artéria pulmonar, vai para o pulmão e volta pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa pela válvula mitral para o ventrículo, e do ventrículo ele é enviado ao corpo pela válvula aórtica. Ó, tá a aorta aqui com as 3 carótidas. Uhum. Beleza? Beleza. Então, o que vocês estão vendo aqui de azul é onde passa sangue venoso. E o que vocês estão vendo em vermelho é que passa sangue arterial ou sangue oxigenado. Fechou? Fechou. Eletrocardiograma e o ciclo cardíaco.
Atenção a esse slide, porque lá na atividade do AVA tem uma pergunta específica sobre isso, que é a pergunta 13. É um esqueminha bem simples, que é isso aqui que vocês vão ter que fazer. P, despolarização, QRS, despolarização, onda T, repolarização, que está escrito até errado aqui, ó. Despolarização, não, repolarização. Beleza? Já tratei disso com vocês, então vou passar para o próximo slide. Sístole e diástole. Sístole com período de ejeção. O que é o período de ejeção? O período que o coração está contraindo, sístole, está apertando para fazer com que o sangue saia. É um período onde ele tem que fazer com que todo o sangue saia. Só para vocês terem uma ideia, quando você tem alteração dessa distância, que é essa aqui, ó, o intervalo QT, melhor dizendo, você tem um problema de resistência de ejeção. Então, quer dizer que está ficando sangue dentro do ventrículo. E o período de ejeção está muito grande. E, ó, quanto a pressão no interior do ventrículo esquerdo aumenta pouco acima de 80 milímetros de mercúrio, ocorre a abertura das válvulas semilunares. Quais são as válvulas semilunares? Válvulas semilunares são essas válvulas que estão aqui, ó, separando os ventrículos dos grandes vasos. Então, eu vou mostrar para vocês assim que o coração for aberto, ó. Essas duas válvulas são as válvulas semilunares e essas duas válvulas são as válvulas atrioventriculares. Semilunares, válvula pulmonar e válvula aórtica. Válvulas atrioventriculares, válvula tricúspide e válvula mitral. Beleza? Diástole, o enchimento normal dos ventrículos. O ventrículo tem que se encher normalmente. O que acontece para ele encher normalmente? Todo o sangue que chega no átrio é enviado para o ventrículo, cerca de 70% do que chega no átrio passa para o ventrículo, para o coração não ficar vazio, para o átrio não ficar vazio. Então, o átrio ele só impulsiona uma parte do sangue para o ventrículo, para manter o ventrículo distendido, e ele fica ali um valor residual. E esse valor ele é ejetado, então cerca de 60% do valor ejetado fica no coração. É meio confuso isso, eu queria mostrar para vocês de uma forma de vídeo, mas eu não encontrei um vídeo que mostra essa fração de ejeção. Isso interessa para vocês quando vocês forem avaliar a insuficiência cardíaca. Lá na patologia a gente vai falar um pouquinho melhor disso, desses volumes. O que interessa para vocês é a fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? É a quantidade de sangue que sai do coração no momento da sístole. Então, quanto que o coração recebeu de sangue e quanto que ele ejetou de sangue. Ele pode receber lá 400 ml e ejetar mais ou menos 320 ml, sendo que uma parte do 20% ficou. Ah, mas não está dizendo ali que 60% do volume diastólico final? É nesse ponto que eu queria mostrar para vocês, porque não é fácil entender esse volume que fica no coração. Lembrando, o coração não pode bater vazio. O que isso quer dizer? O coração não pode ter falta de sangue. Se o coração ficar hipovolêmico, vamos dizer assim, entrar uma bolha de ar, o coração para. Por quê? Ele não tem a capacidade contrátil, ele não tem a capacidade de fazer o relaxamento dele devido à questão do fluido presente dele. Outro termo que vocês vão usar bastante é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeada por minuto. Débito cardíaco é quanto que o coração mandou de sangue para fora em 1 minuto. Então, se você tem alteração do débito cardíaco, você sempre vai ter em 1 minuto. Em 1 minuto, você tem a frequência cardíaca, que avalia o número de batimentos cardíacos. Então, tem vários parâmetros que você deve avaliar lá, principalmente em relação a medicamentos que são inotrópicos e cronotrópicos, onde você tem que avaliar o débito cardíaco pela frequência cardíaca. Uma frequência cardíaca alta, um débito cardíaco alto. Uma frequência baixa, um débito cardíaco baixo. Se inverter essa lógica, você precisa ajustar o coração. Muitas vezes inverte por causa de uma arritmia, ok?
ou então uma dilatação de alguma das câmeras. O que é mais comum é a dilatação ventricular. Por que a dilatação ventricular? Essa dilatação vai acomodar um volume maior de sangue para fazer com que o coração mantenha um débito cardíaco adequado para oxigenar no pulmão e oxigenar o corpo. Válvulas cardíacas. Falei para vocês já das válvulas cardíacas ali. Nós temos 4 válvulas, 2 atrioventriculares, 2 semilunares. Aqui nós estamos vendo um corte de topo do coração. Então, aqui nós estamos expondo as válvulas. Tem o músculo cardíaco e tem as coronárias. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que a válvula aórtica, ela fica quase centralizada no coração. Por que quase central? Porque ela que resiste à maior pressão que o ventrículo esquerdo faz. Ele faz mais força e gera maior pressão. Lembrando que a pressão arterial medida lá, que vocês têm, o famoso 12/8, nada mais é do que a pressão de sístole e pressão de diástole. Tanto que se fala pressões sistólicas e pressões diastólicas. E tem que haver uma diferença entre a pressão sistólica para diastólica de 40 milímetros de mercúrio, no mínimo. Se houver uma aproximação desses valores, está tendo uma hipertensão severa, você pode ter lá até falência de alguns órgãos, ou até mesmo o rompimento de umas artérias. Vou falar isso para vocês amanhã. E essa necessidade de você organizar a anatomia dessa forma, com que a válvula aórtica fique centralizada. Beleza? Estão vendo esse buraquinho aqui, ó? Então, tem um buraquinho bem pequeno. Esse buraquinho chama ósteo coronariano. Nós temos 2 ósteos. Temos o ósteo esquerdo e o ósteo direito. Esse ósteo coronariano, ele é ligado às coronárias que fazem a nutrição do miocárdio. Então, daqui que o sangue vai para o coração. Se você tiver lá qualquer problema de formação de trombo nessa região, todo o músculo cardíaco do lado esquerdo vai entrar em falência, e se você estiver do lado direito, todo o músculo cardíaco do lado direito entra em falência. Beleza? A regulação do bombeamento cardíaco. Em repouso, o coração bombeia de 4 a 6 litros, e isso pode mudar conforme a frequência cardíaca. Então, você tem um meio de regular os volumes através de resposta e de aporte de volume. Então, o coração entende quanto de volume está chegando e quanto de volume que tem que sair para repor. Ele mesmo controla essa capacidade de bombeamento através do tônus muscular ou do inotropismo, a capacidade do coração em contrair. E você controla a frequência, o cronotropismo, batimentos por minuto, para fazer com que você tenha um ajuste. Tem 2 mecanismos de ajuste, mecanismos simpáticos e parasimpáticos, do qual nós vamos tratar na aula de eletrofisiologia cardíaca. E quando você tem um desequilíbrio eletrolítico ou um desequilíbrio de temperatura? A questão dos eletrólitos é muito sensível no caso do coração. Por exemplo, se você tiver uma concentração muito alta de potássio extracelular, você teve um dano de tecido que expôs uma quantidade muito grande de potássio, ou você teve alguma variação fisiológica que liberou muito potássio, depois eu vou passar para vocês lá mais para frente sobre calemia, o coração vai ficar fraco e não ter uma força contrátil tão grande. E também ele vai ficar bradicárdico, vai ter uma frequência cardíaca diminuída. Beleza? E a questão dos íons cálcio é o contrário. Quanto mais cálcio, o coração fica mais forte. Ele pode ter contrações espásticas. Ele aumenta muito a força de contração. Ok? Esse quadrinho aqui, pessoal, é muito legal, porque ele mostra lá as fases da contração, ele mostra os potenciais elétricos envolvidos e mostra os eletrólitos. E também ele mostra o que você vai ver no ECG, lá no eletrocardiograma, em relação às ondas e as variações. Esse ponto J eu não expliquei para vocês, que eu vou explicar lá na aula de eletrofisiologia. Beleza? Outra questão que é bem interessante é a questão da temperatura corporal
da temperatura ideal para o coração fazer a sua função. Para ter aquela contração muscular de actina miosina, fazendo com que você tenha as cadeias, o deslizamento das cadeias, tem uma participação muito grande de metabolismo enzimático. E essas enzimas, elas só funcionam num patamar ótimo numa temperatura controlada, que é a temperatura de 37 graus Celsius. Esses 37 graus Celsius, entendam que é uma média. Então, uma média tem desvio padrão. O desvio padrão é mais ou menos 36 graus Celsius ou 38 graus Celsius. A partir de 39 graus Celsius, onde você já tem uma febre que é um pouquinho mais importante, a frequência cardíaca diminui. Por isso que quando você tem febre, muitas vezes você fica mais letárgico, fica mais lento, com vontade de dormir, mais sonado. Beleza? E uma temperatura muito baixa, o que pode acontecer? Uma temperatura baixa ambiental, ou, por exemplo, você receber um soro na veia gelado, pode causar uma diminuição importante da frequência cardíaca e pode gerar até a parada cardíaca. Pessoal, eu acho que eu confundi ali, eu estava lendo as coisas e com pressa. Quando você aumenta muito, quando você tem febre, você tem aquela confusão mental, mas você tem taquicardia. E é normal, pacientes muitas vezes que entram em choque por sepse, que você tem lá uma frequência cardíaca muito alta, o paciente desmaiado, suando frio. Beleza? E o paciente também está com uma temperatura muito alta. Quanto que se considera febre? Acima de 38,5 é febre. Abaixo de 38,5 é hipertermia. Pode ser uma hipertermia momentânea ali ou algum processo patológico se instalando. Beleza? Lá no vídeo eu comentei com vocês sobre a circulação extracorpórea. Depois eu vou passar para quem quiser um videozinho, eu vou colocar lá no Google Classroom, que permite mais vídeos, como que você faz cirurgia cardiovascular, como que você para o coração. Basicamente para o coração usando íons potássio, então você põe lá uma solução cristalóide, onde você tem uma disposição de íons potássios muito grande e uma temperatura muito baixa. Começa com 37 e vai caindo, e pode cair até 28 graus Celsius. E é legal que para fazer essas cirurgias, muitas vezes, pega o paciente e coloca gelo ao redor do paciente. Hoje, em dia, não precisa mais isso. Hoje, a própria maca cirúrgica, ou a mesa cirúrgica, ela faz essa redução da temperatura. Mas, antigamente, você pegava lá quantidades grandes de gelo e se colocava ao redor do paciente e colocava gelo na máquina. Hoje, a máquina recebe gelo ainda, mas controla melhor a temperatura. Ótimo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu só ia perguntar, então é acima de 38,5 que pode dar medicamento para febre? Não, a questão do medicamento para febre, ela tem que ver todo o contexto. Se é antes, se já teve um episódio de febre, você pode dar com 38,5. Mas se não teve febre, espera. Está com 38,5, avalia. Depende da idade. Paciente até 2 anos de idade, de 0 a 2 anos, 38 já pode ser considerado febre. Ok? Depende do estado físico do indivíduo. 38,5, se está rígido, está respondendo bem, é hipertermia. Se for abaixo, está voltando para normal. Agora, se subir, por exemplo, 38,5, 38,7, 39, já é febre. E daí você tem que saber qual que é o momento que você vai usar a medicação, né? Não vou estragar a aula da professora Débora de farmacologia, mas basicamente a partir dos 38,5 você fica alerta, mas 38,7 você já considera febre e já começa a usar a medicação. Não sei se eu te respondi ou te confundi. Sim, não. Respondeu. Beleza? Beleza. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria fazer uma reclamação. Esse fundo aqui, essa slide padrão da Ana Andrade é muito feio. Professor? Oi. Oi, Filomena.
Oi, professor, você falou que ia colocar naquele Classroom, isso? Isso. O vídeo? Não tem como colocar no AVA? Aqui fica mais fácil para a gente direcionar num sistema só, senão começa, já está um pouco confuso, é muita matéria, muita coisa, a gente não estava adaptado, foi tudo muito corrido, acaba dificultando muito para a gente. Seria como para facilitar para todos os alunos colocar tudo aqui somente no AVA aqui? Vou combinar o seguinte, Filomena. O essencial eu vou colocar no AVA. Coisas assim a mais eu vou colocar no Classroom e vou explicar por quê. O AVA ele tem uma limitação do tamanho dos arquivos. Eu não consigo, por exemplo, colocar essa apresentação que eu fiz para vocês com esse vídeo aqui, ó, lá. Ele não permite. Então, por isso que eu coloco no Classroom. Eu concordo que fica bem confuso, hora vai, hora não vai. O que eu gostaria de fazer com vocês é manter um canal aberto, principalmente por WhatsApp, que facilita. Então, fica lá no WhatsApp. Vocês baixam no AVA e, como vocês usam bastante o WhatsApp, também baixam no WhatsApp. Pode ser? Pode, ok. Para não ter duas plataformas. Compreendo a dificuldade e sou solidário a esta causa. Eu tenho uma visão um pouquinho crítica demais a respeito do AVA em relação à funcionalidade dele. Ele é um ambiente ali um pouco poluído demais, um pouco amigável. Então, você se perde muito tempo para você operar ele. A operacionalização dele não é tão simples, tanto no papel de aluno quanto no papel de professor. Concordo, exatamente isso. E o problema é que é a ferramenta eleita e nós temos que aceitar ela e vamos trabalhando com ela. Só que eu não posso limitar também a vocês. Como no material da aula eu consigo disponibilizar algumas coisas, eu vou dar essa possibilidade. Porque às vezes você quer estudar um pouquinho mais, chama atenção, e é necessário que vocês criem esse hábito de ir um pouco além do material que é passado para vocês, por no futuro vocês terem a possibilidade de fazer um bom TCC, de vocês criarem uma massa crítica importante e chegarem prontos na profissão. Muitos de vocês já têm um conhecimento bem embasado, porque já trabalham na profissão e têm contato ali com pessoas que compartilham do seu conhecimento. Mas muitas vezes precisa fundamentar ele em textos escritos, em alguma coisa científica mais controlada, não só comunicação verbal. Sim. Próxima pergunta. Filomena. Oi. Não, tá tudo certo. Tudo certo? Mais alguém aí? Dúvidas vai surgir muito, mas isso aí a gente vai ter que ir pouco a pouco tentando entender e um ajudar o outro Isso até aí. passar. Eu vou marcar. Hoje foi uma videoaula, mas eu quero marcar com vocês alguns horários assim para nós fazermos um tira-dúvida. Mas o tira-dúvida vai ter que ser assim bem rápido, sabe? Toma lá da cá para que todos possam participar, principalmente via WhatsApp e fórum do AVA. Até vamos ver como está esse fórum do AVA aqui, ó. Ninguém respondeu a chamada ainda. É brincadeira. Ah, não, olha lá. Eu respondi, mas não sei se respondi certo, no lugar certo. Vou fazer chamada agora, ó. Eu vou pôr lá no WhatsApp também. Milena, Nicolas, Andriele, Vigold, Rogério, Igor, Luciane, Solange, Terezinha, Jennifer, Filomena, Jaqueline. Faltou aqui no vídeo quem tá? A Ingrid, o Barbosa e mais alguém. A Raquel. E a Raquel. Sim. Professor, você está falando lá no AVA, a presença? Eu coloquei. Eu também coloquei lá, mas... Ó, Filomena, tá vendo a minha tela aqui? Não, né? Sim. Sim, tô vendo. Ó, Filomena. Tô vendo, sim. Beleza? Mas faltou algum... Cadê o Barbosa? O Barbosa tava ali, mas o Rogério tava aqui. Cadê o Rogério? O Rogério tá aqui. Tá aparecendo o
Está aparecendo a Raquel, Barbosa, a Ingrid, e eu e o professor. Cadê você, Barbosa? Responde aqui, ó, cara, para eu dar a presença. Cadê o João? Cadê o José? Boa noite, professor. Boa noite, Barbosa. Como vai? Também 300. Não, esse 1.533.000, 500 mil foi da Marquezinha. Ela botou sozinha, 500 mil foi só dela. Ela botou no nome da correta. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida eu posso responder por WhatsApp? Oi. Então eu vou encerrar. Pessoal, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Vamos aguardar a próxima aula e, por favor, fiquem atentos ao AVA. Ok? Qualquer coisa vocês me mandam pelo WhatsApp. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Eu não saio.